Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre os principais acessórios existentes para o diagnóstico avançado com a utilização do osciloscópio automotivo. Na análise do sistema de ignição, é muito importante que a gente avalie as condições do secundário. Para fazer a análise do secundário, um dos acessórios existentes é a ponta de teste padrão para medição de secundário. Essa ponta de teste, ela tem uma espécie de uma garrinha jacaré aqui, que você conecta ela no cabo de vela do veículo. Então a ponta de teste padrão, ela é especialmente para veículos que possuem cabo de vela. Por exemplo, com um sistema de ignição DIS, centelha perdida, ou com um sistema de ignição com distribuidor. Então essa ponta de teste padrão é um acessório muito importante para se fazer a análise de secundário de ignição. Então eu conecto essa ponta de teste ao cabo de vela do veículo, conecto ela ao osciloscópio em um canal específico que eu configuro ali na hora que eu vou fazer o teste, e depois eu faço a visualização direta na tela do software do sinal e avalio a tensão de disparo, a linha de centelhamento e etc. Eu tenho todos os dados para eu avaliar a condição do secundário de ignição. Para os veículos que possuem bobinas individuais integradas, as chamadas COP, Coil On Plug, esses veículos que não possuem cabo de vela, nesse caso existe um acessório muito interessante que é essa ponta de teste indutiva. Essa ponta funciona da seguinte forma: você conecta ela a um canal do osciloscópio, que nem eu fiz aqui, tá? Configura esse canal para utilizar essa ponta de teste. E para fazer a medição da variação de tensão no secundário, basta aproximar a ponta de teste à bobina de ignição. Dessa forma, você vai conseguir visualizar no software do osciloscópio o formato da variação de tensão do secundário de ignição. Em algumas bobinas do tipo COP, bobinas integradas, devido ao posicionamento do enrolamento secundário dentro da bobina, não é possível efetuar a captação da variação do campo magnético com a ponta de teste indutiva. Nesse caso, a gente tem que usar um outro acessório, que é esse aqui. Esse aqui é o cabo de vela ferramenta. Como é que funciona? Nessas bobinas integradas, onde não é possível captar o sinal com a ponta de teste indutiva, o que eu faço? Eu retiro a bobina do alojamento, desacoplo ela da vela e coloco o cabo de vela ferramenta entre a bobina e a vela, formando um cabo de vela ferramenta para essa bobina que não tinha cabo de vela. Aí, para efetuar a medição do secundário, eu utilizo a ponta de teste padrão e efetuo a captação como se ele fosse um veículo com cabo de vela. Outro acessório existente é a garra de corrente de baixa intensidade. Com essa garra de corrente eu posso avaliar, por exemplo, a variação da intensidade de corrente no injetor de combustível ciclo Otto. Posso avaliar também, por exemplo, a variação da intensidade de corrente na bomba elétrica de combustível. Isso me auxilia a um diagnóstico avançado do funcionamento desses componentes. Para efetuar a medição, basta eu selecionar no osciloscópio o clamper, a garra de corrente, no canal específico e abraçar o fio que eu quero efetuar a medição. Outro acessório é a garra de corrente de alta intensidade. A garra de corrente de alta intensidade é muito útil, por exemplo, para se fazer a análise da compressão relativa de motores, tanto ciclo Otto como ciclo diesel. Para efetuar a medição, eu posiciono ela, por exemplo, no cabo positivo da bateria do veículo, seleciono o osciloscópio para utilizar essa garra de corrente e faço a medição. Outro acessório muito importante é o transdutor de pressão.
Com o transdutor de pressão, eu posso, por exemplo, fazer a análise da variação de pressão dentro do cilindro do motor. Para fazer essa análise, eu utilizo aqui um acessório específico, conecto no transdutor. Se for um veículo ciclo Otto, eu posso retirar a vela de ignição e conectar o transdutor no lugar da vela. Se for um ciclo diesel com vela aquecedora, eu retiro a vela aquecedora e conecto o transdutor da mesma forma e vou configurar o osciloscópio para captar esse sinal do transdutor. Feito isso, eu posso fazer a análise da variação de pressão dentro do cilindro com o motor durante a partida, com o motor em marcha lenta ou durante uma aceleração rápida. Nessa análise, eu consigo detectar, por exemplo, obstruções no escapamento. Por exemplo, um filtro de partícula obstruído. Por exemplo, um catalisador entupido. Eu também consigo avaliar a vedação das válvulas de admissão e de escape e a vedação do cilindro. Para os veículos que não possuem sensor de fase, por exemplo, eu consigo verificar o sincronismo do motor com o auxílio do transdutor de pressão. Com o transdutor de pressão, eu posso verificar ainda a variação da contrapressão da fumaça. Posso também avaliar a variação da pressão do cárter, a variação do vácuo no coletor de admissão ou a variação da pressão do combustível. É um acessório extremamente importante para diagnóstico avançado. Existem ainda transdutores de pressão um pouco mais simples, como esse aqui. Com esse transdutor, eu consigo avaliar, por exemplo, a variação do vácuo no coletor de admissão e a variação da contrapressão da fumaça. Um outro acessório muito avançado e muito impressionante é o NVH. O NVH é um conjunto de microfones e acelerômetros que a gente instala estrategicamente no veículo, conecta ele ao osciloscópio e com o auxílio de um software específico, a gente consegue avaliar as diferentes frequências e intensidades de vibrações e ruídos que estão ocorrendo naquele veículo. Com isso, a gente consegue detectar a origem de ruídos que incomodam o condutor do veículo. Por exemplo, ó, esse ruído aí, ele está sendo causado pelo rolamento da roda dianteira esquerda. Para que você faça uma análise eficiente dos dados coletados com o osciloscópio, é importante que você tenha uma biblioteca de ondas para efetuar a comparação desses sinais. Essas informações você encontra na Enciclopédia Doutorier, que tem um extenso banco de dados sobre o assunto e que é atualizado constantemente. Exemplos específicos da utilização desses acessórios nós trataremos nos próximos vídeos Doutorier em Campo.